Olá, bem-vindos ao RumoCast, um podcast sobre bastidores, estratégias e boas histórias do mundo de STR. Este é o episódio de número 8 e vamos falar sobre como cada área contribui para o resultado. Para este episódio, estamos eu, Heloísa Mori, coordenadora de RM, e o Luiz Ortiz, do meu time, que me ajuda com as demandas e estratégias do dia a dia. Bem-vindo, Luiz! Obrigado, Elô. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um pouquinho nervoso, mas bem legal estar aqui com vocês para mostrar um pouquinho dos bastidores e de como é feita a estratégia em Rumo. Lu, fica tranquilo, acho que é normal ficar nervoso. Esse é um tema que ele não é muito falado no dia a dia, embora ele esteja lá presente. Parece muito técnico, mas não é. É basicamente a gente falar sobre quando alguém quer ajudar a gente com a estratégia, mas acaba atrapalhando. Para descontrair, assim, vamos tentar trazer um exemplo que acontece com a gente no dia a dia desses casos. Um exemplo frequente, bem clássico disso, é uma outra equipe vê um apartamento teoricamente sobrando na disponibilidade e querendo ajudar ir lá e baixar o preço dessa unidade para vender. Esse pode não ser a nossa estratégia, nós estarmos justamente com um valor mais alto para trabalhar a diária média dessa unidade e isso acabar atrapalhando. Ou acontece o contrário também. Uma outra equipe receber uma cotação e passar um valor muito alto, achando que vai estar ajudando, mas nessa unidade a gente está precisando de ocupação e acabar perdendo esse cliente pelo valor muito, muito alto. Perfeito. E aí são casos em que se a o outro time não está alinhado com o que a gente tem de foco ali de ou é ocupação ou é de área média, acaba jogando contra o que a gente desenhou e a gente vira um RM reativo, começa a apagar incêndio ao invés de seguir a estratégia original, e aí a gente fica rodando em círculo sem conseguir atingir um resultado que a gente deveria. É, o principal ponto aí é como a gente comunica, como a gente consegue alinhar com esses times. Qual é o intuito? Se é ADR, se é ocupação, se é algum outro. Vamos tentar aqui com ADR e ocupação, enfim, como que a gente comunica com outras áreas? Hoje nós estamos realizando reuniões semanais com as equipes de comercial e back, onde nós apresentamos os pontos de atenção, é, o, os ajustes, fazemos os ajustes nos canais de venda, precificação, e essas reuniões estão com os times foram divididos por carteiras, né? A carteira ela foi definida por relevância das unidades junto da receita do negócio total. A relevância é por receita. Então, hoje a gente tem três carteiras praticamente, que é de De alto, alto, médio e médio e baixo baixo impacto. impacto. E aí a gente faz essa reunião, então, com comercial e back, que são os times que também mexem na estratégia, e tem esses temas que você trouxe. E aí eu fica a pergunta: toda semana, então, a reunião acontece da mesma forma? Exatamente o contrário, Lu. A reunião cada semana é de uma maneira, porque é abordado um tema diferente. Ou uma data que está com alta demanda, um prédio que está precisando de mais atenção para chegar na meta, ou então um cliente que mudou o perfil. Muito bom. E essa reunião ela ajudou duas coisas, principalmente, né? A quebrar o tabu de que RM é só subir e baixar preço. Então, os outros times começaram a entender um pouco mais do que a gente olha e o que a gente faz realmente. E também ajudou o nosso lado, porque a gente começou a olhar para coisas que a gente não olhava. Por exemplo, a gente chegou a se basear muitas vezes pela concorrência, né? É isso. Basear a sua estratégia somente pensando no vizinho é um erro que a gente já cometeu no passado. Inclusive, tem um exemplo, por exemplo, de chegar, baixar o preço para vender porque o vizinho está vendendo mais barato. E num primeiro momento parecer que é uma estratégia que deu certo, porque a nossa ocupação realmente subiu. Só que olhando mais a fundo, analisando os dados, chegamos à conclusão de que essa venda não pagou nem os custos básicos. Então, uma estratégia de basear o preço somente no vizinho é uma estratégia que a gente não segue mais, que acaba sendo errada.
Exatamente. Até como a gente falou em alguns episódios anteriores, para entender quem é o nosso vizinho, a gente precisa levar em consideração não só a distância ou o tipo de apartamento. Existem N variáveis aí, então tem a questão de valor, elasticidade do prédio e outros adendos, como por exemplo, a taxa de limpeza, que é uma variável que não é padronizada entre todos os estúdios, né? Isso, é uma variável pela região, pelo prédio. Então, cada um acaba trabalhando com um valor e isso influencia, né? Sim. É, acho que a gente pode falar também sobre os descontos, porque hoje a gente conseguiu estipular dentro do time regras de desconto e acúmulo de oferta e direcionamentos por canal que a gente não tinha. E acho que a gente precisa trazer um pouquinho disso para cá, porque a gente teve que aprender a dizer não, né? Isso. E não só dizer não, né? Dizer o não baseado em dados, né? Porque todos os casos têm que ser analisados para você definir a sua estratégia. Por exemplo, num prédio que um cliente está solicitando um valor com desconto numa data de alta demanda. Mas quem é esse cliente? É um cliente que já produz com a gente o ano todo? É um cliente que está ali pedindo uma solicitação pontual, né? Que não somente para aquele dia, para você analisar se você consegue ou não atender esse desconto. Uma outra situação também pode ser é um prédio que já tem um grande número de hóspedes long stay e então é o caso de um prédio que já está com a ADR um pouco menor. Então você tem que avaliar se é possível um short stay você aplicar um desconto ou não, para não prejudicar a estratégia no todo. Muito bem, porque a gente pode ou não dar esse desconto, não significa que estamos também travados em determinada estratégia. A gente precisa analisar o cenário, entender até onde a gente consegue ir realmente. É, mostrar que não é um jogo de achismo, que RM é estratégico e que o não, quando ele dito com dados e com informações relevantes, ele ganha respeito. Não é como se fosse uma birra de, ai, não quer receber o meu cliente, ou não quer fazer essa tarifa. Existe toda uma lógica por trás disso, né? Então, realmente, voltando para o que a gente já falou, o problema é comunicar. Exatamente. Até porque se você acabar não dizendo esse não, pode ser que não atrapalhe no momento, mas uma hora essa conta vai chegar. Então, a RM tem que definir até onde a estratégia pode ou não ser elástica, né? Ter essa flexibilidade. É, me lembra um pouco quando a gente começou a direcionar com a equipe nova no começo desse ano, que a gente tinha uma diretriz de ocupação alta. E aí vai muito do que você falou. A gente via a ocupação subindo, porque a gente ficou bem agressivo, bem competitivo, olhando para a cesta ali, para as condições. E quando a gente viu a ocupação lá no alto, e prejuízo, porque a gente não estava cobrindo o mínimo, não estava calculando aí a margem de comissão, de markup, olhando para acúmulo de desconto, não sabia dizer não. Então, era um cliente que queria entrar, vem, porque a gente queria realmente naquele momento uma ocupação alta e não surtiu o retorno como a gente esperava. É, então, foi uma lição aí que a gente teve que aprender na prática o limite entre receber com qualidade. É, vamos falar um pouco sobre o alinhamento de cada um ir para um lado, porque quando a gente fala do comercial e back que está ali na reunião semanal, já é muito mais fácil do que quando a gente começa a abordar outras áreas que também impactam na gente. Isso. Pode ter outras áreas que não têm tanta familiaridade com os termos que nós usamos. Então, a gente está fazendo encontros também com essas outras áreas, explicando os termos que nós acabamos usando no dia a dia e também explicando a importância de cada indicador dos canais. O mais comum, assim, que a gente foca bastante seria na reputação. Se o determinado prédio está com uma nota muito baixa em determinado canal, não adianta a gente fazer toda uma estratégia pensando em tentar melhorar o preço desse empreendimento, sendo que a reputação está lá embaixo.
primeiro tem que ser trabalhada essa reputação para melhorar a colocação no canal, para depois aplicar a estratégia de subir o valor. Perfeito. E aí a gente fala um pouco dos índices que impactam na estratégia. Mas quando a gente pensa também em, como você falou, em saber comunicar e todo mundo entender o indicador, tem coisas que pra gente é muito básica no dia a dia, então que a gente diariamente fala, o share de canal. Mas já entramos em reunião com equipes que não sabiam o que era share, nem que existia mais um tipo de canal que a gente vendia. Então a gente teve realmente que começar a quebrar essas barreiras para passar para o pessoal. O que é o share? Quais são os canais que a gente trabalha? Por que priorizar o canal direto? Quantas vezes a gente não viu o pessoal de atendimento falando, por exemplo, no telefone, para o cliente fechar a reserva no site que ele já estava logado, que não era o nosso site próprio, e queria acarretar numa comissão. Então, a gente hoje já conseguiu alinhar muito mais. Se tá na internet, você comprovar que esse preço existe, fecha direto com a gente, porque a gente economiza nesse custo do parceiro aí na hora que a gente fizer essa conversão de reserva. E tem um que você sempre traz pra gente, que é quando a gente fala do investidor, né? Que o investidor nem sempre É tá no só nosso caminho, né? subir o valor para que é o que ele que mostra para ele, né? Que ele acha que só subindo o valor é o que está trazendo mais rentabilidade para ele. Tem a equipe de operações também que quer ter uma previsibilidade de quem vai atender. Então, não tem como cada um puxar só para o seu lado. Tem que ser uma junção disso tudo e todos trabalhar para o mesmo sentido. Você acha que a gente consegue resumir o relacionamento de RM com outras áreas com as palavras comunicação, que a gente está falando aqui desde o começo, clareza e dados? Com certeza. Todas as equipes seguindo nesse mesmo caminho com essas diretrizes, né? Tudo vai fluir e o resultado vai chegar, com certeza. Exato, até porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é entregar o resultado final ali quando termina o mês. E acho que é um pouco do que o Luiz trouxe. Cada um tem o seu papel, não é pra gente cada um para um lado. Então, captação tem o papel ali de converter esse portfólio, de trazer esse produto pra gente com a expectativa alinhada. RM vai montar a estratégia para atingir essa expectativa. O time de vendas vai colocar essa estratégia ativa, então comercializar isso de acordo com o plano. Operações vai receber esse cliente. Não é que a gente vai não anular as outras áreas, pelo contrário, a gente precisa ir todo mundo junto no mesmo papel e para o mesmo objetivo. Com certeza. Exatamente isso. Tem que todos ir para o mesmo sentido, porque, como você falou, o resultado final é de todos. Perfeito. Pessoal, é isso. Então, nesse episódio, nós falamos sobre alinhamento entre as áreas e a importância do fluxo de comunicação, sobre as variáveis de análise, a importância de dizer não e saber a estratégia e como colocar todo mundo na mesma página. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Até o próximo episódio.